Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, na Unesp, em 1974, 46 anos de formado. Caramba, hein? Com 28 anos, eu era professor universitário. A gente não consegue ficar parado. Quem trabalha na área médica e se dedica, ficar em casa é um tormento. A fome que eu tenho é de conhecimento. Então, eu tenho prazer em ir aprender o que eu não sei ainda. Não está havendo uma grande inversão de valores? Você acaba valorizando muito a tecnologia em si e depreciando o valor do médico? Eu acho que nada substitui o ouvir do médico, das queixas do paciente e o exame clínico. Até pouco tempo atrás, o médico tinha como ferramentas diagnósticas o estetoscópio, o olfato, até mesmo o paladar. Quando não tinha exames laboratoriais, no diagnóstico de diabetes, o médico experimentava a urina do paciente para ver se estava doce. Como você disse, a exploração das escolas médicas tem somente um fundo de lucro. Mercantilista, né? Dando sangue e suor para poder pagar uma faculdade de medicina particular, né? Que você gira em torno aí de 10 mil reais só a faculdade. Você sempre quis ser médico, César? Você é de família de médico? Como que foi ver essa vontade de querer ser médico? Fiz algumas consultas por telemedicina. Confesso que fiquei muito desconfortável. Filhas pequenas, se um dia elas quiserem prestar medicina, eu realmente tenho dúvidas de quais faculdades, quais seriam as melhores. As tradicionais públicas, USP, Unesp, Unicamp, Unifesp, ou, por exemplo, a faculdade do Albert Einstein, de São Paulo, que ela queria doar dinheiro para disciplina, para pesquisa. E ela não conseguiu doar. E eu me lembro que eu chorei igual criança. E qual o conselho que você daria para o aluno que está começando ou para quem pretende ingressar numa faculdade de medicina? Muito bem, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo especial para o Dia dos Médicos, que se comemora hoje, dia 18 de outubro. E gostaria então de homenagear todos os amigos e colegas médicos, especialmente neste ano tão desafiador. Estejam eles na linha de frente, nos consultórios, nos hospitais, driblando aí os entraves que a gente encontra no tratamento de outras doenças que não a Covid. E mais do que nunca, o papel do médico ganhou muita importância, assim como todos os profissionais da área de saúde. Tanto houve uma grande exposição das inúmeras dificuldades que a gente enfrenta há muito tempo e que, especialmente nos serviços públicos de saúde do interior do país. E a pandemia mostrou também que o médico é um ser humano em todos os aspectos, frágil, muitas vezes incapaz de tratar a doença e também adoecem e morrem também. Então até deixo minha lembrança a todos os amigos e colegas médicos que faleceram nesta pandemia com a Covid. Bom, e hoje o meu convidado é um convidado bastante especial, é um grande representante dos médicos, um dos cirurgiões mais requisitados, mais competentes e antigos da nossa cidade de Bebedouro e que vivenciou talvez gerações aí da medicina, acompanhando todo o desenrolar tecnológico, os avanços tecnológicos da medicina, desde a cirurgia aberta, colestectomia aberta, passando aí para a videolaparoscopia. Acredito que ele nem pegou essa fase na residência médica, por exemplo, aprendeu por conta própria. Está sempre acompanhando aí os avanços, né, tecnológicos, com muita disposição, competência e talvez seja um dos cirurgiões mais atuantes da atualidade. Então eu apresento o Dr. César Siquieri e vou deixar o Dr. César se apresentar. Então, Dr. César, pode se apresentar aí, pessoal.
Olá a todos. Eu acho que a maioria me conhece, os colegas médicos, a população tem uma boa parte que tem conhecimento. Já militei aí até na política, então fiquei conhecido. Eu me formei na Faculdade de Medicina de Botucatu, Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, na Unesp, em 1974. Portanto, em dezembro eu faço 46 anos de formado. Caramba, hein? Como o Iwakura disse, no início da minha carreira médica, a gente pegou fases de avanço tecnológico, desde a cirurgia aberta, os primeiros grampeadores que eram russos, e você tinha de colocar as cargas no grampeador, que hoje é utilizado muito em cirurgia bariátrica e nas cirurgias de coloproctologia. Fiz residência em cirurgia geral, depois fiz especialização em gastroenterologia, fiz pós-graduação em bases gerais da cirurgia e cirurgia experimental, fui professor universitário. Com 28 anos, eu era professor universitário, fui contratado para ser auxiliar de ensino no departamento de cirurgia em Botucatu. E depois, por uma dessas coisas da vida, eu tive um problema com pesquisa que eu estava fazendo, porque perdi todo o material depois de 6 meses de trabalho, porque faltou força um final de semana, faltou energia na faculdade, e aquilo me desanimou, e eu vim parar em Bebedouro. E trouxe comigo, na época, alguns colegas que tinham sido alunos meus, e formamos aí, encontramos alguns outros colegas aqui, e viemos trabalhar no Júlia Pinto. Depois do Júlia Pinto, fundamos o Samaritano, a Unimed, e é hoje o que a gente tem hoje aí, um corpo clínico de alta categoria em todas as especialidades. Muito bem. Que história, hein, doutor César? Você está com quantos anos? 71. Caramba, e ninguém pega no seu pé e fala, pô, você tinha que ficar em casa, né? Pega no pé que está na hora de parar, tal. O pessoal brinca muito. Mas eu falo que o cirurgião, o médico, a gente tem exemplos aqui em Bebedouro, o Davi, doutor Davi, João Galão. o João Galão, que continua atuando até hoje. Eu digo que o cirurgião, enquanto ele tiver cabeça boa e agilidade para tomar decisões e uma coordenação motora eficaz, ele continua trabalhando. Eu acredito que eu não vou parar tão fácil. Eu acho que eu vou parar a hora que realmente eu achar que eu já não estou com uma coordenação motora adequada e uma rapidez de raciocínio. Uhum. Enquanto eu puder, eu acho que a gente não consegue ficar parado. Quem trabalha na área médica e se dedica, ficar em casa é um tormento. Essa época de pandemia que a gente teve de restringir as atividades foi muito difícil. Sim. Eu acho que a gente que está acostumado no dia a dia com uma carga de liberação de adrenalina, vamos pôr assim, por causa dos desafios, ficar parado é muito difícil. Imagino. E vocês tem alguma dica de chegar a essa fase da sua vida com essa energia? Porque cirurgião realmente cirurgia não é uma coisa fácil, ainda mais na sua área, que às vezes cirurgias são longas, né? Muitos cirurgiões têm hernia de disco, têm dificuldades aí motoras, né? Você fez atividade física durante a vida, se preparou para chegar hoje nessa fase da sua vida com essa capacidade motora ainda? Olha, Iwakura, na minha adolescência, época de faculdade, eu nadei bastante. Eu nadava, praticava natação. Depois eu entrei numa fase que eu vou dizer assim, um pouco de pouca atividade física. Não tinha muito tempo, não me dedicava.
atualmente, de alguns anos para cá, eu tenho feito academia, andado de bicicleta, atividade de... Gosto muito de pescaria, então quando vou pescar, a gente acaba fazendo esforço físico, mas hoje eu tenho me dedicado mais a, a manter uma atividade à custa de exercício físico, com personal trainer e tal. Uhum. E eu sei que você estuda bastante, você lê bastante, né, para manter esse nível de cognição, É, né? a, Isso é muito importante. Eu sempre participei de congressos, continuo participando. Até às vezes a minha esposa diz: pô, mas por que você vai? Você já está numa faixa de idade, deixa para os mais novos. Aí eu sempre digo que a fome que eu tenho é de conhecimento. Então, eu tenho prazer em ir aprender o que eu não sei ainda. Então, eu continuo lendo, me dedicando, estudo muito. Quando tem um desafio de uma nova cirurgia, vou estudar. Tenho ido em congressos, tenho acompanhado a evolução tecnológica. E quando surgiu a cirurgia laparoscópica, eu tinha um colega de turma que estava iniciando a cirurgia laparoscópica aqui no Brasil, que era o Dr. Francesco Viscomi, que infelizmente faleceu por um AVC. Hoje existe um prêmio na Sociedade Brasileira de Cirurgia, de Videocirurgia, com o nome dele, de Francesco Viscomi. Era colega de turma, moramos juntos na mesma república. Então fui com ele aprender algumas coisas. Na época comecei com o Caio aqui também. Quando surgiu oportunidade de cirurgia bariátrica, fui para São Paulo com o grupo que trouxe a cirurgia bariátrica, praticamente iniciou cirurgia bariátrica no Brasil. Também fui fazer treinamento e continuo. Só não fiz ainda cirurgia robótica, porque eu acho que vai demorar um pouco para a gente conseguir ter um robô para cirurgia aqui em Bebedouro. Não é fácil, o custo é muito alto, um investimento muito alto. Pode ser que, com o passar do tempo, como aconteceu com as várias outras áreas de tecnologia, o preço fique acessível, mas, por enquanto, só os grandes hospitais e os hospitais que recebem doações, tipo o Hospital do Amor, o antigo Pio XII lá, que recebeu um Da Vinci de doação. Uhum. Isso até é uma das perguntas que eu ia fazer, é sobre novas tecnologias, né? O que você acha sobre a cirurgia robótica, sobre a inteligência artificial? São, são, são tecnologias que, mesmo para a gente que está começando agora, são muito novas e a gente fica sempre se questionando, será que vai ter futuro isso na cirurgia? Né? Se não está havendo uma grande inversão de valores, você acaba valorizando muito a tecnologia em si e depreciando o valor do médico. O que você acha sobre isso? Você tocou num ponto importantíssimo. Eu acho que nada substitui o ouvir do médico, das queixas do paciente e o exame clínico. A gente vê hoje um pessoal mais novo que pede uma bateria de exames, na maioria das vezes, desnecessário. Se tivesse ouvido com um pouquinho mais de detalhes a queixa do paciente, feito um exame clínico, às vezes muitos dos exames seriam dispensados e o exame necessário seria aquele para confirmar a suspeita do médico e não para dar um tiro de canhão para matar uma rolinha. Então, eu falo que nada. Esses dias, inclusive, eu tenho um grupo de WhatsApp da minha turma, da 7ª turma da faculdade. Até hoje a gente mantém um relacionamento muito grande. E esses dias eu recebi um WhatsApp sobre o médico
que ainda faz um exame clínico detalhado, desde a inspeção, de ouvir o paciente com carinho, com paciência, ouvir as queixas, examinar adequadamente, é muito importante. A outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu li um livro de ficção, e isso aí vem de acordo com o que o Iwakura acabou de perguntar, em que a tecnologia da medicina era tão avançada que não se errava diagnóstico, porque os aparelhos, a inteligência artificial do futuro, os aparelhos que colocavam no paciente te davam o diagnóstico. Mas, misteriosamente, a população começou a voltar para os curandeiros, em que morriam. Nem sempre o diagnóstico era correto, e o governo não conseguia entender por quê. O indivíduo deixava de ter um diagnóstico preciso para procurar um curandeiro, não era nem médico, era curandeiro, era pessoal. E a resposta estava no relacionamento que o indivíduo tinha com o curandeiro, que no futuro tinha perdido este relacionamento do médico com o paciente, porque tinha ficado muito tecnológico. Então, é uma coisa para se pensar. Com certeza. Até uma das coisas também que eu ia comentar agora é que você certamente pegou essa história, você é um compêndio aí da medicina, da história da medicina. Até pouco tempo atrás, o médico tinha como ferramentas diagnósticas o estetoscópio, o pinar, o toque, né, o olfato, até mesmo o paladar. Quando não tinha exames laboratoriais, Sim. o diagnóstico de diabetes, o médico experimentava a urina do paciente para ver se estava doce. E, com o avançar do tempo, essa avalanche de recursos tecnológicos, o papel do médico, especialmente agora, a gente vê muito isso, virou apenas um solicitador de exames. E a relação médico-paciente ficou muito aquém do que a gente aprende. E isso gera muita frustração, inclusive. Os médicos acabam perdendo o gosto pela medicina. Eu vejo muitos médicos desanimados, desiludidos com a medicina. Às vezes nem olha para o paciente, né? O paciente chega, ele só caneta o exame, entrega e acabou, né? E talvez isso tenha relação até mesmo com toda essa evolução, especialmente no Brasil, com essa grande quantidade de faculdades que se abriram. Hoje são mais de 350, se não me engano, faculdades de medicina no Brasil, sendo que na Índia são em torno de 300 faculdades, só que lá tem 6 vezes a maior população do que no Brasil. Nos Estados Unidos são 150, ou seja, era para termos uma medicina de primeiro mundo, se fosse esse o problema, né? A proporção de médicos para habitantes no Brasil é 2,1. No Japão é 2,2. Na Suécia é 2,1. Ou seja, tem muito médico no Brasil. E certamente há interesses políticos envolvidos, certamente a faculdade de medicina virou uma principal fonte de renda para grandes faculdades, é muito lucrativa, né? Um mercado lucrativo. E isso gera uma série de consequências negativas para a medicina, né? E o que você acha sobre isso, César? Realmente, quando eu entrei na faculdade, o estado de São Paulo tinha 16 faculdades de medicina, sendo que 5 eram estaduais. Na verdade, 4 estaduais e uma federal. Era a Universidade de São Paulo, com Ribeirão Preto e São Paulo, Campinas, Botucatu, Unicamp, e a Paulista, que era federal. Então, tinham 4 estaduais e uma federal, sendo 3 universidades, mas a USP tinha campus em São Paulo e em Ribeirão Preto, e mais as outras particulares. Ou fundações, eram 16. Depois, com Jarbas Passarinho e depois com esse programa
dos mais médicos virou uma coisa... Fala um pouco mais perto. Você não... Virou uma coisa assim absurda. Hoje nós temos mais faculdades de medicina do que na China, com a população enorme só que a perde para a China Índia, tem. Exatamente. Índia, China. Fora as faculdades de medicina em Vakura, nas fronteiras aí, Paraguai, Bolívia, existem cursos que têm 15 mil alunos e depois não tem hospital escola. Eles nunca se formaram, porque depois de um tempo eles conseguem transferências para as faculdades particulares. Então, a medicina, infelizmente, os cursos para a preparação dos médicos caíram muito em qualidade. Tá? Mesmo porque não tem hospital, escola suficiente para todo mundo, e aonde você aprende a lidar com o paciente, examinar, auscultar, perceber as diferenças é num hospital escola. Sim. Né? Que essas coisas que você falou, observar, cheirar, sentir o hálito do paciente, sentir as alterações cutâneas que ele está tendo, as alterações físicas para fazer o diagnóstico. Infelizmente, o Brasil está passando por uma situação em que, como você disse, a exploração das escolas médicas tem somente um fundo de lucro. Mercantilista, tá? né? Mercantilista, e é ruim para a população em geral. Isso está acontecendo como aconteceu um tempo atrás com as faculdades de Direito, também um número muito grande, uma formação muito grande de advogados, e que no futuro, inclusive nessa área, a tendência é diminuir, porque as coisas pré-julgadas vão ser tudo via automático, as decisões. E na área médica, você tendo uma piora da qualidade, você tem uma população, no fim, menos assistida adequadamente. Mesmo porque essa grande proporção de médicos se concentra no estado de São Paulo, em Minas Gerais, né? Os médicos se concentram nos grandes centros e nos estados mais desenvolvidos, não é por opção, é porque não tem, se criou um programa e não deu a infraestrutura para o médico ir para o interior. Não adianta ele querer ir para uma cidadezinha em tal lugar, porque ele não vai ter laboratório, não vai ter os exames subsidiários mais simples, raio-x e ultrassom, não precisa de sofisticação, de tomografia, ressonância, nada. Mas o médico precisa, pelo menos, de exames laboratoriais, de exames radiológicos e ultrassonografia hoje. Com essas 3 ferramentas, ele consegue fazer diagnóstico de quase totalidade das doenças e tratar adequadamente. Só que essa infraestrutura não tem nas cidades menores e nos estados mais distantes, e aí você não tem a procura do médico para ir para essa região. Sim. E existe muito esse sonho, né? Você de ser médico, as famílias sempre querem ter um médico na família. Talvez isso seja o grande motivo de se abrir tantas escolas assim, né? Eu vejo muitas famílias dando sangue e suor para poder pagar uma faculdade de medicina particular, né, que você gira em torno aí de R$10.000 só a faculdade, fora o custo de vida, né? E as pessoas realmente fazendo, assim, vivendo só para pagar a faculdade, e sendo que o aluno vai se formar, talvez numa faculdade sem muita expressão, talvez até mesmo sem qualidades suficientes para fazer uma formação mínima do médico. E isso acaba gerando talvez frustrações também, que a gente vê muito hoje, né? Você sempre quis ser médico, César? Você é de família de médico? Como que veio essa vontade de querer ser médico? Não, eu não sou de família de médico. Meu pai era cirurgião dentista. Ele queria que eu fosse cirurgião dentista. Eu queria ser cirurgião.
E para fazer cirurgia, eu tinha de fazer medicina. Eu acho que até que, se na época do meu pai a cirurgia bucomaxilofacial tivesse tão desenvolvida, talvez até tivesse feito odontologia. Meu avô tinha sido um dos fundadores da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, foi 35 anos diretor de lá. Então, tenho vários tios que eram nesta área de odontologia. Mas eu quis fazer medicina. Na época resolvi ir para São Paulo, saí de casa muito novo, viu, Ivacura? Eu, como morei numa cidade pequena, que era Pitangueiras, com 15 anos, não tinha mais como seguir estudando, eu fui procurar estudar fora. Fui morar em pensão com 15 anos de idade. Depois, aos 17, eu fui para São Paulo fazer cursinho. Na época da faculdade, entrei em Botucatu, na Santa Casa, no ABC, em Santos, e resolvi ir para a faculdade do governo. Então, a minha ideia de fazer medicina era em função de que eu gostava de fazer cirurgia. Uhum. Sim. Eu via na cirurgia uma área muito bonita. Minha mãe era professora de ciências biológicas e me incentivava muito nessa área. Uhum. Que legal. Isso também é uma coisa que talvez teve uma grande mudança hoje em dia. Na minha época ainda, embora eu seja mais novo, a gente entrava na faculdade de medicina e era estimulado a fazer atividades já, aprender, fazer da sutura. E muitos professores falavam assim, você tem que ser rato de hospital, né? Então, desde o primeiro ano, eu ia acompanhar cirurgias, dar ponto no pronto-socorro. Hoje a gente não vê mais isso. Talvez seja pela mudança de currículo da faculdade, talvez seja a mudança do método seletivo da residência médica, que hoje valoriza 90% da sua nota de acordo com a sua nota da prova objetiva e 10% somente de currículo. Isso aconteceu na minha vez de prestar a prova de residência. Até o ano anterior era 60% de currículo e entrevista e 40% somente da prova teórica. Ou seja, a gente era estimulado a fazer liga de cirurgia, fazer trabalho científico, iniciação científica. Hoje o aluno não quer mais saber disso. Ele vive do jeito que dá para tocar até o 6º ano, e no 6º ano ele vai pegar e estudar, porque é isso que importa, né? Então, até que muitas faculdades, às vezes, acabam até o ano letivo no meio do ano, para deixar 6 meses livres, ao invés do aluno continuar no internato, aprendendo na prática, ele vai ficar estudando, fazer teste, entendeu? Hoje tem cursinho preparatório para exame de residência, é um absurdo, né? Na minha época, a gente era muito estimulada. Para você ter noção, eu tinha alguns colegas de menor poder econômico que eles se mantinham à custa de bolsas de pesquisa, bolsa da FAPESP, da CNPq. Então, eu tive colegas que como fizeram vários trabalhos durante o curso médico, na época de prestar exame para residência, eles foram dispensados da prova porque eles tinham já um currículo, é o que você disse, um currículo com vários trabalhos publicados, com uma área de pesquisa já bem desenvolvida, e esse pessoal interessava não só para a residência, como para futuros docentes nas escolas. E eles entraram em algumas residências sem prestar exame, baseado no currículo que tinham e nas entrevistas. Então, é um contrassenso, na minha opinião, né? Vamos falar assim sobre a telemedicina. Eu fiz algumas consultas por telemedicina. Confesso que fiquei muito, muito desconfortável em fazer, justamente por isso. A gente não tem esse contato, é uma coisa muito fria, né? Você falar
com celular, com computador. Talvez num retorno, talvez para tirar algumas dúvidas, eu acho que seja interessante, mas para uma primeira consulta, espero que isso não pegue, não vingue após essa término da pandemia, porque realmente vai muito contra o que a gente aprendeu, né, na faculdade, do que é ser médico. Realmente, eu acho que algumas áreas é até possível que você consiga fazer uma medicina de qualidade com telemedicina, em que você não precisa tanto de ter um exame do paciente, mas tem áreas em que o ver o paciente, em conversar, em fazer o exame no paciente, em fazer a ausculta, usar os equipamentos que você tem simples de exame, um estetoscópio, um aparelho de pressão, são importantes. Então, você à distância não consegue ter esse contato. É como você falou, num retorno para orientar a medicação, dosagem de remédio que não está dando certo, a modificação, talvez seja possível. Mas como primeira consulta, eu realmente acho difícil. Na minha área, que você precisa avaliar muito o paciente se tem indicação cirúrgica imediata, se é um caso de urgência, se é um abdômen agudo cirúrgico de imediato, a telemedicina fica muito a desejar ainda. Sim, sim. Só um minuto. Então, falando sobre faculdades de medicina, César, eu trabalho no meio universitário, né? Sou médico assistente lá da HC de Ribeirão, e a gente vê as dificuldades financeiras das universidades públicas, né, especialmente as federais. A gente vê que realmente há escassez, o dinheiro é curto, né, então realmente é compreensível. Só que algumas faculdades particulares conseguem realmente trazer mais tecnologia, mais hospitais, mais, pelo menos, materiais didáticos para os seus alunos. Então, é o seguinte, eu tenho duas filhas pequenas. Se um dia elas quiserem prestar medicina, eu realmente tenho dúvidas de quais seriam as melhores. As tradicionais públicas, USP, Unesp, Unicamp, Unifesp, ou, por exemplo, a faculdade do Albert Einstein, de São Paulo, que já tem seu curso de medicina já há alguns anos. As faculdades públicas, elas têm uma tradição, vamos pôr assim, de ter professores de melhor qualidade e, e um ensino voltado ainda para a formação de um médico de perfil generalista e que depois ele vai se especializar. Existem algumas faculdades realmente, como você diz, às vezes eu vejo propaganda de algumas faculdades com tecnologia, com uso de robôs, de bonecos, de manequins, vamos pôr assim, para ensino de tecnologia, porque hoje realmente é muito difícil o que na minha época era possível. Cada estudante, no primeiro ano de anatomia, tinha um cadáver, Uhum. tá? E para estudar. Hoje, o número de indivíduos indigentes que não têm nenhuma família para ser enterrado e que usavam o corpo era oferecido para as universidades é muito escasso, muito pequeno. Então você tem de estudar em manequins. E isso a gente vê muito nas faculdades que tem um poder econômico e uma tecnologia de ponta. Mas são poucas, viu, Ivacura? Uhum. A maioria não tem este nível de qualidade, as escolas particulares, ao contrário, carecem de tecnologia, carecem de docentes de qualidade, Uhum. que tenha mestrado, doutorado, que tenha uma carreira universitária, e os alunos não são formados com uma qualidade desejável, Uhum. infelizmente. Uhum. Tá? Agora, quem sabe o futuro é É. difícil. Eu acho que
sempre as faculdades públicas tiveram o seu orçamento prejudicado. Me lembro desde que eu entrei, tá? A Faculdade de Medicina de Botucatu tinha ganho um equipamento por diferença de exportação de café da Alemanha, equipamento de tecnologia de primeiro mundo, e isso estava parado no porto fazia meses. Os alunos precisaram sair a pé de Botucatu. Na época, o governador era Ronaldo Natel, ia até o Palácio do Governo, chamou Operação Andarilho, porque o pessoal andou a pé de Botucatu até o São Paulo, se acampou na frente do Palácio do Governo para liberar as verbas, para tirar os equipamentos que já estavam no Brasil. Não tinha equipamento para liberar, para sair do armazenamento no porto. Ou seja, essas dificuldades sempre aconteceram, vão continuar acontecendo. O que vai acontecer se as faculdades públicas vão ter um destino melhor de orçamento, ou a coisa vai continuar como está e vai desenvolver as faculdades de ponta ligadas a hospitais de primeiro mundo que têm um rendimento muito grande, tipo Einstein, etc. Tecnologia, tem o Sírio-Libanês também tem uma área de desenvolvimento para o ensino na área médica. Eu tenho um amigo meu, cirurgião, docente, que ele falou, ele atendeu uma paciente muito rica, que ela queria doar dinheiro para disciplina, para pesquisa. E ela não conseguiu doar. O sistema é tão engessado, o sistema público é tão engessado, que você não consegue mudar nada, você não consegue nem doar dinheiro. É uma coisa meio complicada de se entender. E a gente não vê esse tipo de comportamento no Brasil, né? Nos Estados Unidos, as grandes universidades têm um aporte de doação dos indivíduos que formaram nestas universidades e que se tornaram indivíduos ricos, que têm um potencial grande. Eles fazem doações milionárias anuais para as universidades. E a gente não tem esse costume no Brasil, né? Não, você não vê quase doações. Pode ser ou falta de costume ou dificuldade para você conseguir fazer isso. Bom, muito bem. Você se lembra, César, de alguma situação difícil da sua carreira, desafiadora, alguma cirurgia complicada que você se recorde? Eu sei que é difícil porque a gente faz tantas cirurgias que é difícil de lembrar uma específica, né? Eu não me lembro especificamente de uma, mas de momentos, viu? Eu acho que as cirurgias desafiadoras foram na fase de residência, em que você começa a fazer cirurgia de grande porte, depois que você já passou pelo R1, pelo R2, pelo R3, que está na fase de especialidade, que vai para cirurgias. Naquela época a gente fazia, os residentes faziam cirurgias de grande porte, duodeno-pancreatectomia, gastrectomia total. Então, aquela fase era uma fase desafiadora, somente porque, como você disse, os recursos tecnológicos não eram muito avançados, era tudo manual, a sutura manual, feita de forma em cirurgia aberta, tudo. Então foram fases desafiadoras e que marcaram muito. Afora isso, a cada salto tecnológico, a decisão de se enganjar naquilo também foram fases que as primeiras cirurgias laparoscópicas, as primeiras cirurgias bariátricas que eu fiz, então tudo isso marca na vida da gente. É um recomeço de uma continuidade de uma carreira médica, e eu acho que isso marca muito. E haja recomeço, hein? Cada ano é um recomeço, né? E algum momento mais triste, assim, que você passou?
Você lembra? Eu acho que os momentos. Um momento foi esse momento que eu estava na pós-graduação e perdi trabalho de meses, que na cirurgia experimental você fazia cirurgia em animais, né, em cães, e por falta de dinheiro da faculdade você tinha de armazenar os soros para depois fazer a reação, os estudos bioquímicos naquele soro dos animais. E eu perdi trabalho de 6 meses, que eu tinha de acordar todo dia de manhã, 4h30, sair às 5 horas com os cães, porque eles não faziam as necessidades na jaula, e você tinha de sair com eles. Parecia um louco, com 5, 6 cachorros, andando de madrugada, arrumando colega para operar à noite. E eu me lembro que eu chorei igual criança, porque eu perdi um trabalho. Isso aí foi uma coisa que me desanimou da carreira universitária. Aham. Hoje, de volta e meia, nos congressos, eu encontro os colegas que foram colegas que continuaram na carreira universitária, e eles sempre mexem comigo, né? Se você tivesse ficado, você era adjunto, você tinha sido chefe de departamento, Aham. etc. Mas na época foi uma decisão que eu tomei. Aham. Você não se arrepende de ter largado a carreira acadêmica? Me arrependi algumas vezes, viu, Ivacura? Principalmente no final da vida da gente, na carreira universitária, tudo que você precisa, você ganha do Estado, você ganha da universidade. Se você precisa de um equipamento específico, você solicita e a universidade te fornece aquilo. Aqui fora, a gente tem de comprar tudo, Uhum. tá? Você fez isso, eu fiz isso, com equipamento de laparoscopia, com equipamento de endoscopia, e são coisas que não têm liquidez. Eles, Aham. depois de um tempo, deterioram, igual um celular que toda hora você está precisando trocar, a toda hora a gente está precisando fazer upgrade no Atualizar, equipamento, na né? qualidade do equipamento, e aquilo que você comprou se perdeu. Uhum. E o teu trabalho não chegou a pagar aquilo. Sim. Tá? Uhum. A outra coisa que acontece na carreira universitária, diferente de quem está aqui, hoje eu sinto isso, é que na hora de se aposentar, um professor universitário hoje recebe uma aposentadoria razoável, mais de R$ 20.000, enquanto que a gente aposenta aqui por 3.000 e pouco, Uhum. 4.000 e poucos reais no Uhum. máximo. Não sei se está assim hoje, né, para o docente que ingressa hoje na carreira, né? A Mas aposentadoria. eu, se Sim, se tiver, você eu já tivesse assim. estaria Ah, sim, sim. aposentado, se eu tivesse na carreira Aham. universitária, eu já estaria aposentado, e eu vejo pelos colegas, em vez deles investirem em equipamento igual eu tive de investir, colocar dinheiro em aparelhos de endoscopia, em aparelhos de laparoscopia, eles investiram na vida deles. Sim. Tem ranchos, Uhum. alguns têm até fazenda, né? Dependendo para onde ele foi. Sim. Pessoal que foi para o Mato Grosso ganhou muito dinheiro naquela época. Uhum. É, e é diferente de quem está aqui fora. Sim. E eu acho que vai ser cada vez pior, porque com o número de médicos muito grande, é o problema do mercado, é oferta e procura. Uhum. Vai cada vez mais desvalorizar o salário do médico, que hoje não é nenhuma coisa mais. O médico precisa ter um monte de emprego hoje Exatamente. para se sustentar. Uhum. Né? Sim. Principalmente quem começa tem de dar plantão num lugar, no outro. Às vezes o indivíduo vira plantonista. Uhum. E aí, porque se acomoda nessa situação também, naquele horário, acabou, ele vai embora, não tem mais Sim, sim. responsabilidade nenhuma com paciente nenhum. Uhum. É muito ruim isso aí. É. E qual o conselho que você daria para o aluno que está começando ou para quem pretende ingressar numa faculdade de medicina? Para quem pretende ingressar numa faculdade de medicina, eu acho que tem de ter vontade de fazer aquilo. Teve muita gente que teve essa ideologia de fazer medicina porque
parecia que era uma profissão rendosa, dava um status e se ganhava muito dinheiro. Hoje não é nada disso, a gente sabe que, muito pelo contrário, as condições de trabalho não são adequadas, os salários são baixos, a profissão é decepcionante em algumas áreas justamente por falta de estrutura para você poder exercer a sua profissão com dignidade. Então, eu acho que tem de ter vontade de fazer aquilo. Se não tiver vontade de se dedicar àquilo e está pensando em fazer uma profissão simplesmente para ter um status, ganhar dinheiro, desistam da profissão, porque não é essa que vai ser, não vai ser esse o futuro. Assim, E para quem está estudando, eu continuo achando que o Iwakura já falou, a gente tem de ser rato de laboratório. Tem de ir atrás, nas férias, procurar os colegas que estão nos hospitais para participar de assistir cirurgias, ir junto, acompanhar as coisas, entendeu? Porque isso aí, inclusive, ajuda o indivíduo a definir qual área ele quer fazer. Ele vai se sentir... para que área ele pretende ir? Se ele vai nos lugares e participa de atividades, ele vai gostando de uma coisa ou outra, já vai definindo uma área de especialidade. Sim. Muito bem, César. Bom, eu sei o seu segredo aí. Você tem um hobby aí que muitos médicos também praticam, né? Qual que é o seu principal hobby aí, César? Bem, eu gosto de pescaria, desde de moleque mesmo, ia pescar nos córregozinhos, tá? Gosto muito de pescaria, gosto de moto. Tenho 2 motos, a gente tem um grupo de colegas médicos que tem moto, a gente costuma sair fim de semana, dar umas Mas passeadas você por sempre aí. andou de moto, né? Você sempre andou. Sempre, desde moleque É. mesmo, primeiro uma Leonete, que era uma motinha que não precisava nem de carta na época. Depois aí, quando eu vim para Bebedouro, eu já tinha uma RD 135, que foi uma moto que o pessoal usou muito para correr. Depois comprei uma RD 350, que eu tenho ela até hoje, é uma raridade, está conservadíssima, reformei toda ela. E tem uma MT-09 Tracer, 850 cavalos, 3 Caramba. cilindros. E você acha o hobby importante, principalmente assim, para o médico, até mesmo no momento de se aposentar, ter alguma atividade na Eu vida? acho que é importante para a gente esfriar a cabeça. Aham. Eu gosto muito até foi uma coisa que na época, não só a área médica, mas eu pensei em fazer engenharia mecânica também. E eu gosto muito de mexer com coisa, arrumar. Eu tenho uma oficininha aqui no fundo de casa, ali embaixo na garagem, que tem um monte de equipamento para consertar coisas assim. Isso me distrai. É. Tá? É, tem algumas coisas que eu faço, eu tenho umas coleções de pios, de apitos, de animais e aves, e cada vez que eu viajo procuro um diferente e vou juntando na minha coleção. Tenho umas motinhas feitas de sucata, de parafuso, pedaço de corrente, pedaços de coisa de metal que são descartados para o lixo e são feitas miniaturas de moto com Legal. isso e também sempre procurando novas. Isso aí me distrai. Aham. Muito bem, César. Eu acho que tá ótimo a nossa entrevista. Hoje até inclusive você está de plantão, né? Então pode ser que chame em qualquer momento, então é bom estar mais descansado. Mas obrigado mesmo, César, pela entrevista. Você é um grande representante realmente da nossa classe, da nossa profissão. Eu acho que muitos alunos, muitas pessoas vão se inspirar no que você disse, na decisão aí de se prestar essa carreira de médico, ou até mesmo mudar o seu caminho durante a faculdade. Obrigado mesmo, que você tenha
muitos e muitos anos aí de atividade e que a cidade de Bebedouro precisa de você e agradece muito pelos seus serviços aí. Obrigado mesmo, César. Obrigado, Ivacura, e aproveito para cumprimentar todos os colegas médicos pelo seu Dia do Médicos, 8 de outubro. Parabéns a todos por se dedicar a essa profissão com carinho. Um grande abraço a todos os colegas. Isso aqui é uma lembrancinha que eu vou deixar aqui, ó. É uma necessaire. Você pode pôr o seu pendrive aí. É uma necessaire do Dr. Fotógrafo. Muito obrigado. É uma lembrancinha. Muito obrigado. Obrigado mesmo, César. Foi uma ótima entrevista, tá? Obrigado por me receber aí.